solo é a ciência que trata da população de organismos do solo, suas funções, efeitos e atividade, além da sua importância para a nutrição vegetal e produção agrícola. As micorrizas são associações simbióticas entre fungos e raízes de plantas vasculares, no qual essas raízes elas são invadidas por determinados fungos do solo, ocorrendo assim uma interação morfológica e funcional entre os simbiontes. Logo, a presença de fungos micorrízicos aumenta a superfície radicular das plantas, aumentando assim, consequentemente, a sua absorção de água e nutrientes do solo, principalmente elementos minerais como fósforo, além de diminuir a incidência de doenças. A formação da micorriza ela é importante para o crescimento e desenvolvimento de inúmeras plantas, como por exemplo as árvores de pinos e o eucalipto. Para o pinus, a micorrização é algo indispensável, pois sem ela a árvore não sobrevive. A micorriza ela é uma associação praticamente universal, não só pelo grande número de plantas suscetíveis, mas também pela sua ocorrência em habitats naturais. E falando um pouco mais sobre a importância da biologia para a agricultura, temos como principal dos fatores a fixação biológica de nitrogênio, conhecida como FBN, que é o processo pelo qual o nitrogênio atmosférico, N2, é convertido a amônia, NH3. A FBN ocorre em micro-organismos, como é o caso de algumas bactérias e algas, ou na associação entre plantas e micro-organismos. Para compreender melhor, é preciso ressaltar que os vegetais necessitam, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, eles necessitam de 17 elementos químicos, denominados nutrientes essenciais. Nesse grupo, destaca-se o nitrogênio, como o mais exigido pela maioria das plantas. Entretanto, o solo praticamente não apresenta reserva mineral desse elemento, ficando a sua disponibilidade em explorações agrícolas condicionadas à adubação orgânica e principalmente mineral. No ar atmosférico, que está em contato direto com os vegetais, o nitrogênio ocorre em abundância, para aproximadamente 78%, na forma de N2. No entanto, os vegetais não conseguem aproveitá-lo, por não possuírem sistema enzimático capaz de romper a ligação entre os átomos de nitrogênio. Os fixadores de nitrogênio possuem a enzima nitrogenase, capaz de reduzir o nitrogênio atmosférico à forma de amônia, NH3, ou seja, fixá-lo e aproveitá-lo na formação de aminoácidos e proteínas, assegurando a demanda de nitrogênio da planta. E dentre as associações simbióticas, as mais desenvolvidas são as das bactérias da família denominadas vulgarmente rizóbios, com plantas leguminosas, que são a soja, ervilha, tremós, feijão, amendoim, entre outras. Nessa associação entre rizóbio e leguminosas, a bactéria simbionte entra em contato com a planta naturalmente, já que ela é habitante do solo, ou também pode ser introduzida no solo por inoculação artificial. A associação se inicia após a germinação das sementes. Quando se tratar de árvores e arbustos, deve estender-se por todo o ciclo da planta. No entanto, em plantas herbáceas, que são feijão, soja e amendoim, chegará até a fase de enchimento dos grãos, quando então a simbiose será desativada. Mas o que caracteriza a simbiose entre leguminosas e o rizóbio? É a presença de uma estrutura organizada denominada nódulo, visível a olho nu, que ocorre nas raízes das plantas e contém milhares de rizóbio, conforme mostra a imagem. E é possível usufruir economicamente da associação entre plantas e micro-organismos, pois somente no Brasil, a inoculação da soja com rizóbio gera uma economia de 3 bilhões anuais em fertilizantes nitrogenados. Além disso, a fixação biológica de nitrogênio promove outros benefícios, como a redução da aplicação dos fertilizantes nitrogenados, que leva à melhoria da qualidade ambiental, causando menor aporte de nitratos para as águas superficiais e subterrâneas. O processo biológico FBN para o planeta é importante porque se trata de um recurso natural renovável e passível de manipulação, barato e sem impacto ambiental, responsável por 65% do N2 incorporado nos seres vivos e que, se fosse interrompido, acabaria com a vida do planeta em 30 anos. Além da associação rizóbio versus leguminosas, com grande potencial, porém necessitando pesquisas, são destacadas associações entre bactérias dos gêneros Asoprilons e Herbáceos, com plantas gramíneas, que é o milho, trigo, etc. E tem-se ainda associações entre algas cianófias e pteridófitas, que precisam ser melhor compreendidas. Para fazer uma avaliação biológica do solo, é necessário fazer algumas análises. Análises biológicas, análises moleculares, porém, existem indicadores que demonstram quando está tendo uma melhoria biológica do solo.
como, por exemplo, quando há menor incidência de pragas no solo, a maior retenção de água, a melhor absorção de nutrientes, o maior enraizamento das plantas, a melhor fixação de nitrogênio, a melhor micorrização das plantas. Tudo isso são sinais de que está tendo uma melhor biologia do solo. Porém, é sempre bom a gente lembrar que para ter uma qualidade melhor nessa biologia, é necessário adotar algumas práticas, como, por exemplo, práticas de manejo. Decomposição de matéria orgânica. A decomposição é um processo realizado por organismos decompositores que utilizam na matéria orgânica. Esses organismos são destacados pelos fungos e bactérias. Essa decomposição ela ocorre em um processo que quebram a matéria orgânica em partículas menores, liberando sais minerais e os seus nutrientes do ambiente. Ou seja, a umidade e a temperatura são fatores importantes para essa taxa de decomposição. Quanto maior a umidade e a temperatura elevada, aumenta a taxa de realização desse processo. A importância da decomposição ela é referente aos nutrientes que retornam ao meio. Quando o animal morre e essas bactérias ou fungos permitem que eles estejam na água ou no sódio, sejam novamente incorporados ao meio, podendo dizer, portanto, que a decomposição propicia a ciclagem de nutrientes. Os desafios para o melhor uso da biologia do solo é o conhecimento técnico do setor produtivo, as mudanças de paradigma de curto prazo versus o investimento e o treinamento da equipe e da empresa.